Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a missa da sexta-feira da 31ª semana do tempo comum. Hoje, primeira sexta-feira do mês, celebramos também essa Santa Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, que é o coração que nos ama, o coração que arde de amor por cada um de nós, mas também é o coração ferido, o coração machucado por causa dos nossos pecados, da nossa falta de amor para com Deus. Pois bem, o Evangelho de hoje nos apresenta uma abordagem bastante interessante. Jesus ele conta uma parábola. Trata-se a parábola do administrador infiel. Então o patrão chegou, viu que ele não estava administrando bem e já deu o recado: você vai ser demitido. O que esse administrador faz? Ele pensa: o que eu vou fazer, né? Não tenho mais força para fazer isso, não tenho mais força para fazer aquilo. Ou seja, não tinha condições para trabalhar de outra forma. Então ele agiu com esperteza. Foi lá, perguntou para uma pessoa quanto que devia, o patrão, deu um desconto, perguntou para outra e assim por diante. Mas o que nos chama a atenção é que no final São Lucas nos diz que Jesus elogiou aquele administrador desonesto. Por causa do quê? Porque ele agiu com esperteza. E depois Jesus diz: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Parece que Jesus está elogiando a desonestidade desse administrador. Não. O que Jesus quer mostrar aqui para nós, meus irmãos e minhas irmãs, é que muitas vezes quando nós desejamos algo desse mundo, nós temos um empenho muito grande e conseguimos. E quando se trata das realidades espirituais, da nossa conversão, da nossa santificação, simplesmente vamos arrumando desculpas, vamos adiando. Alguns até morrem nessa situação. Só Deus sabe o que acontece depois. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, né? Um dia eu estava lá no interior fazendo uma pregação, falando da misericórdia. Aí eu falava para as pessoas da confissão. Eu dizia o seguinte: eu sei que é difícil o padre vir até aqui para atender a confissão de vocês. Mas o que vocês fazem quando vocês estão doentes? Ah, padre, nós vamos lá para o centro para consultar com o médico. Eu falei: por que vocês não vão também procurar o médico das almas? Não vão procurar o sacramento da confissão? Então, para vocês verem a nossa tendência, nós arrumamos tantas desculpas para as coisas de Deus, e quando nós precisamos, necessitamos de algo, que muitas vezes é bom, não estou falando que não é, entendeu? A gente tem todo esse empenho. É igual esse período que nós estamos passando de pandemia. Todo mundo se cuida, algumas pessoas ficaram até fanáticas, né? Contra esse vírus. Tudo bem, temos que cuidar. Mas se nós tivéssemos esse mesmo cuidado com a nossa alma, meu Deus do céu, já viveríamos no tempo com muitos santos. Então vocês estão entendendo? É isso que Jesus está questionando. Que os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz, do que os cristãos, do que os batizados. Quantas graças, quantas oportunidades que Deus nos concede para sermos santos, para mudarmos de vida, para lucrarmos indulgência, lucrarmos o perdão de Deus, mas a gente não aproveita, fica lá com a nossa cabeça não sei aonde. Os santos não eram assim, os santos eles tinham pressa, eles queriam ser santo logo. Hoje eu estava ouvindo uma história que São Domingos Sávio, um menino, uma criança, ele foi perguntar para São João Bosco o que ele deveria fazer para ser santo. E um dos conselhos que São João Bosco disse para ele é o seguinte: que ele tivesse um amigo, para que aquele amigo honestamente falasse: olha, você está errado nisso e naquilo. E ele humildemente ouvisse aquilo e procurasse reparar aquilo. Porque às vezes a gente também não tem a capacidade de reconhecer os nossos erros, mas também não temos a humildade de aceitar a correção do outro. Ainda tem esse detalhe. E assim São Domingos Sávio, ele aceitou. Aí é interessante que aí no primeiro momento que ele foi conversar com esse amigo, ele disse: não quero saber de conversa, já vamos direto no ponto. Me diga o que eu fiz de errado para eu consertar. Para vocês verem, a pessoa tem pressa porque quer ser santo, quer ser inteiramente de Jesus. Mas para nós sermos espertos nas coisas que se referem ao céu, nós precisamos da virtude da prudência. O que é a prudência? Algumas pessoas pensam que prudência
e a gente ser esperto, passar a perna nas pessoas, né? Para a gente sempre se dar bem no final. Não. A prudência é a virtude que nos faz reconhecer qual o melhor caminho, o caminho reto para fazermos a vontade de Deus. A prudência é a virtude que infunde em nossos corações essa prontidão de em tudo querer amar a Deus. E qual que é o melhor caminho para nós nos santificarmos? Aqui quero indicar duas coisas. Primeiro, aquilo que a liturgia está falando nesses últimos dias, o amor. O amor a Deus acima de tudo, e em consequência desse amor, amar o nosso próximo, que é maior do que qualquer sacrifício e holocausto. E a segunda coisa, evitar os pecados, as ocasiões de pecado. E para isso nós precisamos de luta e precisamos dos sacramentos. Se nós utilizarmos essas duas ferramentas, essas duas graças que Deus nos concede, se formos espertos, como filhos da luz, nós seremos santos. Então vamos nessa Santa Missa, meus irmãos e minhas irmãs, pedir a Deus que infunda em nossos corações a virtude da prudência, para que possamos ser prudentes na nossa vida e sempre optarmos pelo amor e pela luta contra o pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.